Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um sábado onde a gente vai dar continuidade na análise daquela operação minha de swing trade que está aberta dentro do Ethereum, dentro do token Ether, né? Ethereum é o nome da rede, mas dentro do token Ether, beleza? Cerca de 70 mil reais, não lembro exatamente, a gente vai ver aqui quanto que tem de saldo lá e nesse momento a gente vê que a operação ela começa a entrar no lucro. A gente estava com uma operação que estava em prejuízo, onde a gente estava fazendo diminuição do custo médio que a gente tinha em cima daquele ativo, e agora a gente já tem a operação entrando no lucro. Eu vou conversar com vocês, vou explicar quais são as expectativas de realização de lucro dessa operação, beleza? Caso você não seja inscrito, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, bora lá. Então, quando a gente olha aí para essa operação de Ether que eu tenho no mercado, ela está avaliada em 76 mil reais. A gente está aí com aproximadamente 4 mil reais no lucro. O nosso custo médio em Ether, se eu transferir isso daqui para dólar, está em real aqui, se eu transferir para dólar, a gente tem um custo médio de 1.800 no Ether, beleza? Vim fazendo compras parciais ao longo desse pullback que a gente teve, efetuei várias compras, a gente iniciou ali comprando um Ether, indo aos pouquinhos. Hoje a gente tem exatamente 8.4 Ethers, né, dentro dessa operação, 8.4 aqui. Se a gente olhar aqui no CoinMarketCap, que é o nosso gerenciador, a gente também está com 8.4 ali. E a partir desse momento que a gente começa a entrar com essa operação no lucro, eu não coloco mais capital para dentro. Vocês viram? Passei, cara, 60 dias aí, a gente gravou várias semanas onde eu vinha comprando posições de Ether, exatamente montando essa carteira de swing trade. A partir desse momento que a gente entra no lucro, não tenho mais interesse em compra e ainda tenho mais capital para continuar comprando caso o ativo ele continue caindo, beleza? Só que a partir desse momento eu vou focar mais em realização de lucro do que colocar mais capital para dentro. Por mais que eu enxergue que o preço do ativo ainda pode atingir patamares mais altos, eu já não entro mais com capital dentro dessa operação. Porque se eu entrar com novo capital dentro dessa operação, eu vou acabar subindo o meu custo médio. E eu não quero fazer isso. O objetivo de uma operação de swing trade é exatamente a gente diminuir o nosso custo médio. Bom, se a gente olhar aí, o Ether bateu lá os 1.600, né, 1.630, a gente voltou aqui para os patamares de 1.900, a gente vai analisar no Price Action, só que eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante dentro dos dados on-chain. Olha só, se a gente olhar para os traders do MVRV intradiário de 7 dias, que são aquelas pessoas que operam mais no curtíssimo prazo mesmo. A gente está falando das pessoas que estão operando ali em alguns dias, operam dentro da própria semana ali, não costumam carregar a posição durante um período muito mais longo. Veja só, quando a gente olha para o MVRV intradiário de 7 dias, a gente chegou na zona de realização de lucro desses caras. Então é normal que o preço ele dê uma segurada dentro dessa região. E como que a gente sabe se esses caras estão exatamente realizando seus lucros ou não? É só a gente olhar qual que é o comportamento do preço versus o comportamento do MVRV. Saca só, se a gente pegar aqui ó, nos dias que a gente tem aqui mais recente, né? Pegando a queda que a gente teve aqui, a gente bateu o fundo e a gente subiu. Olha qual que está sendo o comportamento do MVRV intradiário de 7 dias. A gente está vendo o MVRV caindo, enquanto o preço do ativo ele está dentro da mesma zona de preço. A gente não tem uma variação muito longa aqui dentro e a gente vê o MVRV caindo. Essa queda do MVRV intradiário de 7 dias significa que esses traders do curtíssimo prazo, eles estão realizando o seu lucro. E tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum. A gente tem cada um operando com uma expectativa diferente, olhando para um time frame diferente. O negócio saiu de 1.600, foi parar em 1.900. Obviamente, quem está ali no curto prazo, quem queria pegar 5%, quem queria pegar até mesmo 10% de alta, conseguiu pegar isso ao longo dessa movimentação. Então, esses caras, eles começam a realizar seus lucros, beleza?
Só que, como que eu estou com uma operação mais longa, ela não é uma operação curta, é uma operação de que eu já estou há alguns meses dentro dessa operação, eu vou olhar para outros dois MVRV. Eu vou olhar para o MVRV interdiário de 30 dias e o MVRV interdiário de 90 dias. Olha só, quando a gente olha para o de 30 dias, primeiro ponto é que a gente não vê o MVRV caindo, ele está simplesmente acompanhando o preço. Isso daqui mostra que os traders do intradiário de 30 dias, os caras que estão esperando ali pelo menos um mês dentro da operação, não estão realizando. E se a gente der um zoom out aqui para entender quais são as regiões de realização que a gente teve aqui no passado, olha só, a gente vai ver que as regiões de realização que a gente tem dos traders de 30 dias é uma zona muito mais alta. A gente tem essa zona aqui, mais ou menos ali dos 10% no MVRV de 30 dias. Então a gente vê que esses traders ainda não estão em sua zona de potencial venda, beleza? E aí também eu posso olhar para os traders de 90 dias, os caras que vão esperar 3 meses ali, mais ou menos, ou um pouquinho mais, que é exatamente essa operação que eu estou fazendo. Saca só, passei mais de um mês comprando o ativo. A expectativa que eu tenho é esperar mais alguns meses. Quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui para vocês, essa série aos sábados, a gente está acompanhando isso, cara, já faz semanas. Eu vinha falando para vocês que a expectativa dessa operação era de 2, 3 meses. E a expectativa, ela pode aumentar um pouco ao longo desse período, porque eu passei mais de um mês comprando, agora eu espero uns 2 meses, mais ou menos, pela frente, para a gente ter essa movimentação de realização de lucro, beleza? Então, no total, a gente pode falar de uns 3 a 4 meses dentro dessa operação. E aí, por conta disso, eu analiso também o MVRV de 90 dias, porque eu estou considerando 3 meses. E veja que os traders de 90 dias, cara, eles estão literalmente no nada ali ainda. Não tem lucro quase algum dentro dessa região. A zona de realização dos traders de 90 dias, ela é muito mais alta. E saca só, se a gente olhar aqui também para o que está acontecendo no curto prazo, a gente vai ver que os traders de 90 dias não estão se desfazendo das suas posições, porque o MVRV desses caras está simplesmente seguindo o preço. Ou seja, os únicos players que estão realizando nesse momento são os players do curtíssimo prazo. E aí aqui fica a pergunta: eu estou operando no curto prazo ou eu estou operando no médio prazo? A resposta é: eu estou operando no médio prazo. Então eu vou me importar com os dados dos players de curto prazo? Não vou me importar. Eu vou simplesmente continuar seguindo exposto dentro dessa operação. Por mais que os traders de curto prazo estejam realizando, tá tudo bem. Tem momento para todo mundo, beleza? E a gente pode ver o preço travando um pouquinho. A gente já tá vendo, né, o preço travando na região dos 1.900, exatamente porque esses players, eles estão vendendo. Bom, como eu estou olhando mais para médio prazo, saca só, se a gente olhar para o balanço dentro das exchanges, a gente vai ver que o balanço das exchanges ele continua caindo, a gente continua tendo saída de Ethers de dentro das corretoras, principalmente nessa movimentação de alta que a gente teve, era um momento para a gente ter bastante entradas de Ethers dentro das corretoras, e a gente não teve essa entrada. Se a gente olhar para o nosso Price Action, a gente vai ver que temos um canal de alta aqui, onde o canal de alta foi respeitado, e a gente tem os nossos pontos de resistências a serem enfrentados dessa movimentação de queda. Movimentação de queda aonde eu vim comprando. Qual que é a próxima resistência que a gente tem para enfrentar? 0,618 de Fibonacci, que ele está exatamente nos 1.940, exatamente aqui, ó, dentro dessa região que a gente agulhou 2 vezes e o preço rejeitou. É difícil passar essas regiões de 0,618 de Fibonacci. A partir do momento que a gente passa essas regiões, a gente tem um mercado mais leve. O mercado começa a subir de maneira mais fácil, beleza? Porque a gente tem total recuperação das pressões de vendas do mercado. Porque saca só, conforme a gente está caindo e o preço faz seu pullback, a gente vai ter traders se desfazendo das suas posições dentro das resistências de Fibonacci, ou a gente vai ter players shortando dentro das resistências de Fibonacci. É isso que a gente está vendo dentro dessa região. Players
se desfazendo, a gente já viu que os players dos últimos 7 dias estão se desfazendo, e a gente também tem players shortando dentro dessa região. Bom, mas o meu foco aqui é exatamente mais médio prazo no Ether. E para médio prazo, vocês sabem que o alvo dessa operação, ele está lá nos 2.600. Por que nos 2.600? Porque se a gente traçar exatamente Fibonacci aqui, ó, dessa última pernada que nós tivemos, a gente foi até 0,618 de Fibonacci. Se a pressão ela continuar da mesma maneira, eu entendo que a gente vai ter exatamente a mesma movimentação. E quando eu olho para a movimentação de 0,618 de Fibonacci dessa pernada semanal, a gente tem um Ether a 2.600, beleza? Bom, até o momento, dentro dessa operação, a gente só fez compras. E eu vou continuar diminuindo o meu custo médio caso a gente tenha Ether voltando a regiões mais baixas, a patamares mais baixos. Ainda não vou realizar lucro dentro dessa região. Caso a gente comece a ter muita pressão de venda, de maneira que a gente comece a perder a pressão de compra, porque essa pressão de compra, a gente teve aumentos de volume, a gente teve regiões importantes sendo seguradas como suporte. Caso a gente comece a engolfar isso daqui com alta pressão de venda, aí sim eu posso pensar em estopar a operação, beleza? Como é uma operação de médio prazo e eu ainda tenho caixa, caso a gente venha caindo de maneira fraca e a gente entre abaixo do meu custo médio novamente, tenho interesse por fazer mais compras. Cara, isso daqui é uma estratégia de médio prazo, tá? Uma estratégia onde a gente entra com o nosso capital aos poucos. Então, a gente sempre tem que ter um caixa na mão. E esse caixa, eu tenho esse caixa na mão. E vocês vão saber nas próximas semanas, se o Ether voltar a cair, o que eu vou estar fazendo. Se eu vou estar estopando ou se não. Ou se eu vou estar diminuindo o meu custo médio. Mas a partir desse momento, se a gente começar a subir e for embora daqui para frente, cara, eu não tenho mais interesse algum em colocar R$1 dentro dessa operação. Vou simplesmente segurar essa operação, porque novamente, se eu entrar com mais capital aqui dentro, eu vou estar aumentando o meu custo médio, beleza? Bom, quando a gente olha para gráfico diário, a gente vê que o pullback que nós tivemos foi muito saudável. Saudável no sentido da gente ter diminuição do volume, e agora que a gente volta com retomadas de alta, a gente volta a ter aumento do volume. Então isso daqui é algo muito bom. A gente está vendo que o Bitcoin está subindo aí, ele está ganhando dominância. Se a gente olhar para o par Ether / Bitcoin, a gente vai ver que o Ether perdeu valor perante ao Bitcoin. Ou seja, se nesse período eu tivesse feito essa operação dentro do Bitcoin e não dentro do Ether, por exemplo, eu já estaria com muito mais lucro. Já estaria no topo anterior, já poderia estar começando a defender posição. O que é defender posição? Começar a construir stop gain, por exemplo, dentro dessa operação. Como o ativo que eu escolhi foi o Ether para fazer essa operação, tá tudo bem. Eu acredito que a gente vai ter movimentações no Bitcoin, e assim que o Bitcoin começar a encontrar os seus pontos de resistência e dificuldade de passagem, ele vai começar a entregar a dominância para os outros ativos. E Ether vai ganhar dominância aí nesse período. Então eu vejo que ele pode começar a subir. Ainda mais se eu olhar o par Ether / Bitcoin, que é exatamente o Ether cotado em Bitcoin, em BTC, a gente vê que já estamos em região de sobrevenda. Então a gente precisa de um pullback, seja um pullback para voltar nessa linha de tendência de baixa que a gente tem há bastante tempo aqui, onde o Bitcoin está ganhando valor perante ao Ether, ou seja, para a gente voltar em uma região de sobrecompra. Não sei aonde a gente vai voltar. Só que nesse ponto aqui, já é sinal de que a gente vai ter o Ether ganhando um pouco de dominância de volta aí ao longo dos próximos meses, das próximas semanas. Não quer dizer que o Bitcoin ele vai cair, não quer dizer nada disso, só quer dizer que um pouco de capital vai voltar a fluir para o Ether. Todos os players estão de olho nisso, movimentações entre Bitcoin, entre Ethereum, movimentações entre Nasdaq, entre cripto também, por exemplo. A gente sempre vai ter esses tipos de transição de grana, beleza? Bom, então essa é a minha operação. Hoje a gente começa a entrar no lucro dentro dessa operação e, cara, só tô abrindo isso daqui para vocês porque o canal é preto no branco. Gosto de mostrar muito para vocês
que eu faço aquilo que eu falo. E nada melhor do que a gente ter uma operação, dinheiro ali na banca mesmo, para a gente entender quais são as estratégias que a gente adota ao longo do processo. Todos os sábados a gente está gravando aqui essa operação. Se você quiser trocar uma ideia comigo, se tiver alguma dúvida, quiser, cara, me mandar mensagem mesmo, eu tenho um chat dentro do Telegram, onde tem 759 pessoas na data de hoje, onde a gente está lá todos os dias conversando, trocando ideia, cara. E a gente fala sobre análises, a gente fala sobre notícias, a gente fala sobre o que está acontecendo dentro do mercado cripto. Se você quiser ter acesso a isso de maneira gratuita, tem um link na descrição, só clicar nele e você vai parar lá dentro do canal do Telegram. Se tiver qualquer dúvida sobre essa operação ou qualquer outro tipo de dúvida, só mandar lá no canal do Telegram que vai ser um prazer em me responder, beleza? Tô lá trocando ideia com a galera todos os dias, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço, desejo um ótimo final de semana a todos e eu tô de volta aqui amanhã. Valeu!